Carteado com K apresenta Buraco, na versão para apenas 2 jogadores. Para jogar buraco em 2 pessoas, vamos precisar de 2 baralhos comuns, de 52 cartas, mais seus 2 coringas. Cada carta tem sua própria pontuação, e do menor para o maior valor temos: as cartas do 3 até o 7 valem 5 pontos cada uma. As cartas 2 e depois 8, 9 e 10 e as figuras valete, dama e rei valem 10 pontos cada. O as vale 15 pontos e o coringa que vem no baralho vale 20 pontos cada um. No buraco fazemos agrupamentos com as cartas. Todos os agrupamentos precisam ter no mínimo 3 cartas. E elas podem estar em sequência, cartas de mesmo naipe com valores seguidinhos, por exemplo, 2, 3, 4 de paus, 3, 4, 5 de copas, 7, 8, 9 e 10 de espadas. Ou aqui com as figuras 10 e a ordem das figuras é valete, dama e rei, aqui de paus. O detalhe é que o as pode ser a primeira carta vindo antes do 2, ou então a última carta vindo depois do rei. Todas as cartas em sequência ficam assim, na horizontal, lado a lado. E temos também um segundo tipo, que são as trincas, ou também chamadas de lavadeiras. Essas são compostas de cartas de mesmo valor, não importando o naipe. Inclusive podemos ter 2 cartas repetidas de mesmo naipe, sempre com no mínimo 3 e o limite máximo é quanto der. Aqui, por exemplo, podemos chegar até 8 cartas de as, pois temos 8 cartas se juntarmos os 2 baralhos. As lavadeiras ou trincas são colocadas sempre assim em pé e as sequências deitadas. Há no jogo 2 tipos de coringas. Os coringas substituem qualquer carta. Então, por exemplo, aqui, o coringa próprio que vem do jogo poderia estar aqui substituindo o 7. Ou, neste caso aqui, substituindo uma carta número 6. E o segundo tipo de coringa é o número 2. Todo número 2 pode ser usado como coringa, mas também pode ocupar seu próprio valor. Neste caso, ele não é considerado um coringa. Então, poderíamos ter, por exemplo, um 2 de espadas aqui, fazendo o papel do 4 de copas. Ou então, aqui, um 2 de ouros, fazendo o papel de uma outra dama qualquer. Então, resumindo, todo grupo deve ter no mínimo 3 cartas. Elas podem estar em sequência, e aí eu preciso manter o mesmo naipe e não posso ter buraco no meio. Então, tem que estar seguidinha, 7, 8, 9, 10. Não poderia tirar esse 8 e chamar isso aqui de uma sequência. Tem que estar seguidinho. O as pode estar logo depois do rei ou antes do número 2. Podemos usar coringa para completar o jogo. Por exemplo, aqui o coringa do baralho valendo um 7 de ouros, ou aqui o coringa do baralho valendo qualquer carta de número 6. E também podemos usar o número 2 como coringa. Aqui ele valendo como uma dama, aqui ele valendo como um 4 de copas. Mas se o 2 estiver no lugar dele na sequência, ele não é considerado um coringa. Mas se fosse um outro 2 aqui, por exemplo, 2 de espadas aqui, aí sim, ele está no lugar dele, mas ele não faz parte da sequência. Aí sim, ele é considerado como coringa. E esses agrupamentos podem crescer. Se ele tiver 7 ou mais cartas, é chamado de canastra e podem valer pontos. Então, por exemplo, aqui, uma sequência com 7 cartas e nenhum coringa forma uma canastra limpa, sem coringa, e vale 200 pontos. Essa aqui, por exemplo, 7 cartas em sequência, do 3 ao 9. Também é uma canastra, mas como ela tem um coringa, ela é considerada uma canastra furada ou suja. E neste caso, ela vale 100 pontos. Canastra limpa vale 200, canastra suja vale só 100. É possível termos canastra também nas lavadeiras. Então, por exemplo, aqui 7 cartas do as sem nenhum coringa. Uma canastra limpa, valendo 200 pontos. Mas se por acaso tivermos assim, com o coringa, teremos uma canastra suja valendo apenas 100 pontos.
As canastras em sequência também podem crescer bastante e formar canastras especiais. Mas nesse caso não pode ter coringa. O 2 existe aqui, mas está no lugar dele. Então essa canastra aqui, do As até o Rei, vale 500 pontos. E se tivermos uma especial assim, ó, do As até o As, essa canastra aqui, sozinha, já vale 1000 pontos. Um outro detalhe é que podemos limpar uma canastra. Então, por exemplo, temos aqui 4, 5, 6, 7, 8. Repare que o 2 é do mesmo naipe, de paus também, mas ele não está no lugar dele. Então, por enquanto, aqui está sujo. Se o jogador conseguir, antes da 7ª carta, fazer com que o 2 vá para o lugar dele, ele consegue transformar uma canastra suja em uma canastra limpa. Mas limpar deve acontecer no máximo até o momento de colocar a 7ª carta. Neste caso aqui, fizemos uma canastra limpa. Para começar, a gente embaralha todas as cartas. Cada jogador vira uma. Quem virar a carta mais baixa da sequência será o primeiro carteador. Se empatar, viramos uma nova carta. O carteador aqui, que ficou com o menor valor, vai embaralhar e vai pedir para o outro jogador cortar. O carteador, então, vai distribuir 11 cartas para cada jogador, sempre uma a uma. Essas cartas formarão a mão do jogador. Enquanto isso, o outro jogador vai contar 11 cartas do monte que ele cortou e vai deixá-las assim separada. Este aqui é o morto do jogo. Este foi o carteador, este aqui começa o jogo. Então, ele começa comprando uma carta. A primeira carta e apenas o primeiro jogador pode decidir se quer essa carta ou se vai descartar e arriscar outra. E em seguida ele deve descartar uma nova carta. As jogadas são alternadas, então agora é a vez desse jogador. Na sua vez, o jogador sempre pode optar por comprar uma carta aqui do monte ou comprar as cartas descartadas, o lixo. Se ele comprar o lixo, ele deve descartar uma carta. Pode inclusive ser qualquer uma que estava no lixo. Esse jogador vai comprar apenas número 4 e ele decide baixar um joguinho. Então, baixar um jogo deve seguir aquelas regras que expliquei. Sempre no mínimo 3 cartas, se for em sequência mesmo naipe, se for mesmo valor, vira a lavadeira. Em seguida, o jogador deve descartar. Este aqui vai comprar esse número 4. Ele tem aqui já quase que uma canastra toda em sua mão, mas ele decide não baixar ainda. E ele vai jogar esta dama aqui fora. O jogador não quer a dama, comprou aqui um 6 de espadas. Ele vai baixar esse 6 e ele vai baixar o resto do joguinho que ele tem na mão, ó, aqui. 7, 8, 9, o 2 como coringa, 10, valete, dama e rei. Ele conseguiu se livrar de todas as cartas de sua mão. Então, num jogo de 2 jogadores, quando um deles bate a primeira vez, ou seja, se livra de todas as cartas da mão, ele pode pegar um morto. Existe 2 tipos de batida. Essa que aconteceu aqui foi uma batida direta. O jogador baixou tudo e não descartou nada. Neste caso, ele pode comprar o morto e continuar jogando. Inclusive, se quiser, baixando aqui um novo joguinho. E na sequência, ele descarta. Uma outra coisa que poderia acontecer, ele baixou todas as cartas, sobrou uma na sua mão e ele teve que descartar. Neste caso, ele pega o morto, mas ainda não usa, ele só pode usá-lo na próxima rodada. Quando o morto é comprado e utilizado, a próxima vez que alguém bater, o jogo vai terminar, independente se a batida foi de quem pegou o morto ou não. Esse jogador não quer o 3, vai comprar aqui. Vamos ver o que ele tem aqui na mão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um joguinho pronto. Dama, rei e as. Valete, dama e rei. E sobra o 4. Ele até poderia baixar as cartas
e descartar, mas nesse caso ele ficaria sem nenhuma carta na mão. Um detalhe aqui, para bater, não na hora de pegar o morto, para bater e terminar com o jogo, o jogador deve ter pelo menos uma canastra. Nesse caso ele não tem canastra, então ele não pode bater. Ele vai apenas baixar os joguinhos e descartar um 4. Este aqui vai comprar aqui o lixo. Quando o jogador compra, não é apenas a carta de cima, é sempre tudo. Ele vai comprar aqui e ele vai deixar esta dama. Não vai baixar nada. Vez deste aqui, ele não quer a dama, vai comprar uma carta aqui, comprou o 7 de ouros. Com isso, ele consegue uma canastra real baixa e elimina todas as cartas da sua mão batendo. Não tem morto para comprar, então o jogo termina. Eu fiz aqui uma partida bem rápida para você entender como é que funciona até a hora de bater. No momento que a batida acontece, é a hora de contar os pontos. Começamos pela batida. Quem bateu recebe 100 pontos. Porém, quem não pegou o morto perde 100 pontos. Então esse jogador ganhou 100 da batida e perdeu 100 por não ter pego o morto. Então ele sai de zero. Este jogador aqui não perde 100 porque pegou o morto, mas não bateu. Então por enquanto aqui também está zerado. A outra pontuação é com relação à canastra. Este aqui tem uma canastra limpa que vale 200 pontos e este aqui não tem nenhuma canastra. Então ele sai de zero. Este aqui sai de 200. Recolhe as cartas para contar os pontos. Esse jogador aqui também recolhe as cartas para contar os pontos. Porém, essas cartas que sobraram em sua mão são pontos negativos. Então, primeiro, contamos os pontos negativos. 10, 20, 30, 40. Aqui o as vale 15. Então, 40, 60... 70, 80 pontos. Ele sai com 80 negativos. Ou a gente marca os 80 negativos, ou a gente já desconta das cartas que ele tinha baixado. Vamos descontar, que é mais fácil. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, com isso, ele paga as cartas que ele tinha na mão, as cartas negativas. Tudo que sobrou na mão dele agora são pontos positivos. Vamos somar. 10, 20, 35 pontos apenas fez esse jogador. E este aqui saiu de 200 da canastra, lembra, né? E na mão ele tem como pontos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mais 25, 125. Com 200 do bate, 325. Os pontos são anotados e começamos uma nova rodada. E dessa vez, este aqui vai ser o carteador e este aqui que vai começar. As novas rodadas vão sendo somadas e o jogo termina quando um dos jogadores chegar a 2.000 pontos, ou então qualquer outro valor combinado entre eles. Se sobrou alguma dúvida, deixe nos comentários.